Hoje, o Flamengo voltou a jogar num nível de atuação que fez com que ele ganhasse os clássicos do campeonato. O Bruno Henrique hoje entrou voando, como há muito tempo a gente não via o Bruno Henrique entrar nos jogos. Bela Cruz. Esse aí merece um capítulo à parte. Que jogador, hein, meu? Que jogador. Cada vez que você vai ao estádio e vê De La Cruz jogando, você nota que o Flamengo foi inteiramente dominante e espetacular. Deu um show no São Paulo, no Maracanã. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar a quinta-feira acompanhando a repercussão da vitória do Flamengo ontem contra o São Paulo no Maracanã, 2-1. Ótimo resultado, mais de 3 pontos. Mengão é líder do Campeonato Brasileiro. Ontem amassou o São Paulo, ficou barato esse placar de 2-1. Vamos ver aqui a repercussão. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Um trecho aqui do João Guilherme fazendo uma análise, falando da partida ali do Flamengo contra o São Paulo. Um trecho também da ESPN Brasil, os comentaristas analisando e repercutindo essa boa vitória do Flamengo ontem no Maracanã. Créditos aqui na descrição, João Guilherme e também ESPN Brasil. Todos os links aqui como créditos ao vídeo. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. O Flamengo fez hoje um jogo melhor do que as suas últimas partidas. O Flamengo, nas finais contra o Nova Iguaçu, no jogo contra o Milionários, no segundo tempo contra o Palestino, o jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não esteve bem nessas ocasiões. Hoje, o Flamengo voltou a jogar num nível de atuação que fez com que ele ganhasse os clássicos do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que vencesse o Campeonato Carioca invicto, uma temporada que até agora reserva ao Flamengo nenhuma derrota. O Flamengo ainda não perdeu esse ano. O Flamengo hoje, com o Tite, levou o terceiro gol dele, 3 gols. Então o Flamengo está muito consistente, mas realmente tinha caído de produção nos últimos jogos. Hoje não. Hoje o Flamengo voltou a jogar bem. O primeiro tempo foi bom, ele jogou melhor do que o São Paulo, né? Ele abriu 1-0 com um golaço do Luiz Araújo, que é um jogador muito contestado, mas que eu lamento informar para quem não gosta dele, que dificilmente ele sairá do time do Flamengo. Porque quem vê os jogos, principalmente no estádio, e eu estava lá hoje e pude ver, o trabalho tático deste rapaz é impressionante. O que ele corre, o que ele ajuda na marcação, fechando o lado, compondo a linha defensiva, ele é uma peça primordial no esquema do Tite. Ele pode não ser um jogador espetacular, mas ele é um jogador extremamente útil, obediente taticamente, que se entrega ao máximo, que cumpre bem as suas funções e tem qualidade. O gol dele hoje foi um gol de quem tem qualidade. O Cebolinha se machucou logo no começo da partida, e aí Bruno Henrique, que estava escalado de início lá do lado direito, ele veio para o lado dele, para o lado esquerdo. E o Luiz Araújo, que era para ser poupado, com 15 minutos de jogo, entrou em campo. Ou seja, não foi poupado. E o Bruno Henrique, vindo para o lado dele, deixou uma situação muito clara. A competição que está sendo estabelecida no elenco do Flamengo está fazendo com que os jogadores se dediquem e se entreguem ao máximo. O Bruno Henrique hoje entrou voando, como há muito tempo a gente não via o Bruno Henrique entrar nos jogos.
Porque é o seguinte, o Cebolinha, ele arrumou um lugar no time. Ele é titular do Tite. Então o Bruno Henrique tem que mostrar serviço. Apesar da história dele maravilhosa, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, um jogador decisivo e outras coisas mais, ele sabe que o Cebolinha, neste momento, é o titular. Então ele entrou nesse jogo e eu não tenho a menor dúvida que o Bruno Henrique colocou um problema na cabeça do Tite. Problema bom. E aí resta saber o que teve o Cebolinha, quanto tempo ele vai ficar de fora. Mas é uma situação privilegiada para o Tite poder contar com dois jogadores na mesma posição, como Cebolinha e Bruno Henrique. É uma disputa espetacular. Eu chego a dizer que eles seriam titulares da maior parte dos times do futebol da América do Sul, né? E o Bruno Henrique hoje entrou no jogo para valer, para disputar essa posição. Ele aproveitou a oportunidade. Ele jogou uma barbaridade. Ele hoje fez uma atuação no padrão dos seus grandes momentos na história do Flamengo. Jogou muito bem quando foi lá para o lado dele, para o lado esquerdo. Então, Bruno Henrique, sem dúvida, é um destaque desse jogo. O Pedro, né, cada vez mais, mesmo quando o Gabigol estava no banco, o Pedro, cada vez mais, está se consolidando, se firmando como o dono absoluto da posição. O 9 bolado, como a galera do Flamengo chama. Ele é o cara na posição do futebol brasileiro. Ele é o 9, homem de área, que tem uma capacidade técnica muito grande, tem muitos recursos, embora não seja um jogador rápido, mas ele é extremamente técnico, ele tem presença e ele é um grande artilheiro. A jogada que ele fez hoje no gol do De La Cruz foi uma patifaria de bonita, uma piada aquela jogada, coisa linda. A gente começou a rir de alegria ao ver uma jogada tão bonita. E que rendeu o gol de De La Cruz. Esse aí merece um capítulo à parte. Que jogador, hein, minha gente? Que jogador. Cada vez que você vai ao estádio e vê De La Cruz jogando, você nota como ele é incrível. O De La Cruz, ele não é um craque refinado, com altíssimos recursos técnicos, mas ele é muito bom de bola. Ele é um jogador técnico. E aliado a isso, ele tem um dinamismo, uma intensidade de jogo que realmente chamam muita atenção. Então ele consegue ser um jogador, é um multi-homem, ele está em todas as partes do campo. O campo para ele é pequenininho, ele corre o campo todo e quando a bola chega, ele na maioria das vezes vai bem. Ele sabe o que fazer com a bola. Então o De La Cruz está comprovando que ele é, sem dúvida, uma contratação cara, mas que está ficando cada dia que passa mais barata, porque ele tem muita coisa a dar ao Flamengo. Com o De La Cruz em campo, o Flamengo fica muito mais forte e com possibilidades de ganhar títulos, porque ele tem essa capacidade de transformar a equipe. Por exemplo, o primeiro tempo do Flamengo foi bom, mas os primeiros 25 minutos do Flamengo do segundo tempo foram espetaculares. O Flamengo voltou numa rotação ainda mais acelerada, com Bruno Henrique e De La Cruz atropelando os adversários e o Pedro
dominando a área, colocando no bolso os zagueiros do São Paulo, né? E aí sai o segundo gol do De La Cruz numa jogada brilhante do Pedro. O Flamengo, até este momento do jogo, dominou inteiramente o São Paulo. O São Paulo não jogou. O Flamengo no primeiro tempo foi bem melhor, o São Paulo não jogou. E na metade do segundo tempo, digamos assim, o Flamengo foi inteiramente dominante e espetacular. Deu um show no São Paulo, no Maracanã. Mas aí entra um momento chave do jogo. O Tite resolve mexer no time, pensando já no compromisso com o Palmeiras domingo. 2-0. O panorama do jogo mostrava isso. O jogo está encaminhado, vamos ganhar o jogo. Com tranquilidade. Ganhou, mas sem tranquilidade no final. Por quê? Porque o Tite tirou esses dois caras que hoje arrebentaram com o jogo no Maracanã. Puxaram o time do Flamengo. De La Cruz e Bruno Henrique. E aí, na minha avaliação, foi um erro do Tite. Por mais que ele possa dizer, e já deve ter dito, eu não vi, que os jogadores estavam desgastados e tal, aquela coisa toda, ainda não estava garantida a vitória contra o São Paulo. E quando ele tira o De La Cruz e coloca o Gerson, quando ele tira o Bruno Henrique e coloca o Vitor Hugo, ele perdeu intensidade. E ao perder intensidade em duas peças fundamentais da partida, ele deu espaço para o São Paulo. E a partir daí, o São Paulo, que até esse momento não conseguia jogar, um time que hoje esteve em campo no Maracanã, realmente com algumas limitações. O São Paulo não estava com o Lucas Moura, o São Paulo não estava com o Rafinha, o São Paulo encontrou muitos problemas hoje no Maracanã. Mas quando esses caras saíram do time do Flamengo, o São Paulo encontrou mais espaço para se movimentar. Principalmente por causa das alterações feitas pelo Carpini, que colocou o Eric, colocou o Ferreirinha. Então, quando o São Paulo encontrou espaço, ele, pela característica dos jogadores que foram colocados pelo Carpini, ele se lançou ao ataque. Se lançou ao ataque e fez um gol na única jogada trabalhada pelo São Paulo na partida. Um cruzamento e o Ferreirinha em cima do Varela, que mais uma vez jogou bem, diga-se de passagem, mas foi em cima dele o gol. 2-1. E a partir daí, um jogo que parecia calmo, tranquilo para o Flamengo, ficou um jogo tenso. Tanto que o Tite colocou o Igor Jesus para tentar encher de novo o meio-campo, tentar aumentar a sua capacidade de marcação, porque ele percebeu que com a saída do Bruno Henrique e do De La Cruz, abriu muito espaço no meio-campo, o São Paulo cresceu no jogo, o Flamengo caiu de ritmo e o São Paulo, na base do abafa, do vamos lá, vamos tentar empatar, sem muita organização, conseguiu pressionar o time do Flamengo, que mesmo assim teve uma chance de fazer 3-1 numa grande jogada do Igor Jesus. Hein? Que jogada maravilhosa do Igor Jesus, driblando alguns adversários e dando um passo para o Pulgar chutar, e o goleiro Rafael fez uma importante defesa. Outra conclusão que eu chego após assistir o jogo Flamengo 2, São Paulo 1. Ele é um grande jogador, ele tem muita qualidade técnica, ele tem muitos serviços prestados ao Flamengo, é um vitorioso, mas hoje, para mim, ficou muito claro. O Gerson é reserva do Flamengo. O Gerson, ele tem uma competição ali invocada. Porque disputar a posição com esse De La Cruz, minha gente, é uma missão muito difícil. O Gerson é um jogador técnico, é um jogador requintado, mas o Gerson nunca foi um jogador muito intenso.
e no estilo de jogo do Tite. Como ele gosta que as suas equipes pedem, as suas equipes marquem, pressionem rapidamente após a perda da bola. Um jogador como o Gerson tem problemas quando joga numa função em que ele precisa também ajudar nessa combatividade. Hoje, quando o De La Cruz sai e entra o Gerson, minha gente, o nível fez isso aqui, ó. O De La Cruz estava puxando o time do Flamengo. O De La Cruz, ele tem intensidade e ele tem qualidade técnica. O Gerson tem qualidade técnica, mas não tem intensidade. O Gerson vai ter que melhorar muito na parte física, e a gente sabe que ele está voltando de uma cirurgia, de um problema renal que ele teve. Não é simples isso, mas ele vai ter que melhorar muito na parte física para fazer parte do time titular do Tite. Claro que ele vai jogar, porque tem jogo pra caramba. O Carlinhos vai jogar, o Gerson vai jogar, o Vitor Hugo vai jogar, o Igor Jesus vai jogar, tem muito jogo. Então, todos esses jogadores vão atuar. Mas é claro que o Tite tem uma equipe que ele considera principal na cabeça, e quando ele puder contar com essa equipe nos momentos mais importantes, ele vai colocar em campo. E neste time, neste momento, o Gerson não está. Flamengo e São Paulo, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo e Inter, os dois times que venceram os dois jogos, mas o Flamengo marcou mais gols. Venceu o São Paulo no Maracanã e piorou a crise para cima do Thiago Carpini. Vamos lá com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Aqui pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Maracanã, o Flamengo conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na competição. Chegou aos 6 pontos, está no topo da tabela. Pelo critério de desempate, está acima do Internacional, que também tem 6 pontos. O Flamengo, desde 2020, não liderava a competição. E o São Paulo, derrotado por 2-1, está na zona de rebaixamento, se a gente pode chamar assim, nesse início de Campeonato Brasileiro, ainda não pontuou na competição, 2 derrotas consecutivas, situação mais do que delicada do técnico Thiago Carpini. O Flamengo tentou até poupar 2 jogadores dessa partida, o Arrascaeta e o Luiz Araújo, mas com 11 minutos o Cebolinha sentiu um problema no tornozelo, foi substituído pelo próprio Luiz Araújo, estava no banco de reservas, entrou em campo aos 17 minutos, bateu de fora da área, fez um golaço. Lei do ex no Maracanã, 1-0. O Flamengo saiu com essa vantagem no primeiro tempo. No segundo, pressionou um pouco mais. Uma bela jogada do Pedro, bateu e aí o Rafael defendeu parcialmente no rebote. De La Cruz fez 2-0. O Maracanã explodiu, mas o São Paulo foi à luta e aí tentou ali diminuir a vantagem. Conseguiu aos 33 minutos um cruzamento de Alisson e aí o Ferreira de cabeça descontou para o São Paulo, que pressionou até o fim, fez o Maracanã prender um pouco a respiração, mas ficou mesmo no 2-1 para o Flamengo. Situação agora mais complicada do técnico Thiago Carpini e tentamos ouvir todos os personagens aqui desse grande clássico do futebol brasileiro após o jogo no Maracanã. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso aí já tem mais de 30 dias, então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei, eu quero acreditar que não, porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes, da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria, então eu me sinto respaldado e sigo trabalhando. Em relação à partida, algumas situações vêm acontecendo até por conta dessa instabilidade, né, desse desequilíbrio emocional pela fase ruim. A gente sabe que isso tem um aspecto muito negativo dentro da partida, com os problemas que a gente vem sofrendo para poder escalar o que nós temos de melhor dentro do nosso elenco também tem sido muito, muito corriqueiros. É um jogo grande, de 2 grandes equipes. Se não fosse todo o momento conturbado e tudo que
que envolve o jogo de hoje. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Flamengo no Maracanã. Não tem nada de absurdo. É que criaram-se situações onde as coisas se potencializaram muito aqui dentro do São Paulo. E o desempenho da equipe bem. O sentimento é de que não transformado no terceiro gol, muito também pela boa atuação do goleiro adversário. E aí o futebol ele é um joguinho de xadrez. Quando dá cãibra no Alan, ele não consegue fazer a recomposição, pede para sair, mas a regra do jogo não permite essa paralisação. E justamente é no setor do Alisson que faz o lançamento, e aí fica um jogo daqueles diferentes jogos dentro do mesmo jogo. Aí fica assim, 2-1, aí fica difícil. Eu lamentar só esse desempenho, que o resultado vai ter sido mais elástico em relação ao que jogou. Então é isso, o desafio segue para as equipes. Campeonato Brasileiro, fim de semana, o Flamengo encara nada mais, nada menos do que o Palmeiras fora de casa no domingo, Allianz Parque. E no próprio domingo, o São Paulo vai até Goiás enfrentar o Atlético Goianiense. Valeu, Pedro. E é parada dura, né? O próprio Flamengo passou por isso lá no Serra Dourada a semana passada. No final de semana, no domingo, né? Bom, segue o líder. Flamengo, então, fez 2-1 no São Paulo, mas o Tricolor teve mais posse de bola, 53% contra 47% do Flamengo. O São Paulo também teve mais passes certos, olha aí, 394 contra 323. Agora, finalizações, vantagem do Flamengo 12-10, certas 6-3. Aí tivemos um empate de grandes chances, 2 para cada lado. Ações no ataque mais do Flamengo, que venceu. E venceu bem, né? O São Paulo consegue no segundo tempo, Elton, um bom momento ali, consegue reagir com o gol do Ferreirinha, depois mais alguns ataques, consegue uma reação, mas nada que assustasse demais o torcedor rubro-negro. Um jogo mais ou menos tranquilo para o Flamengo, que ainda poupou o Arrascaeta, né? Que se dá esse luxo de poupar o Arrascaeta. O Tite explicou com relação ao Arrascaeta que foi um jogo desgastante em Goiânia, no calor, né, de Goiânia, num campo pesado. Ele ficou no banco de reservas e o Tite nem precisou colocá-lo em campo porque o Flamengo controlou o jogo. E, aliás, que partida espetacular fez o De La Cruz, que é um jogador que funciona muito bem como um meia pela direita, mas muitas vezes jogando por dentro e até como um segundo volante, num corredor central, dá muita dinâmica essa equipe do Flamengo, foi o grande destaque da equipe, né? Mais uma vez, é um cara que se adaptou rapidamente a esse time e foi importante para esse resultado. E primeiro gol dele no Maracanã. Primeiro gol dele, já tinha marcado um golaço de falta, né, no jogo de estreia do Flamengo, e acabou aí fazendo mais um. E é um jogador que tem sido importante, e importante também para o Tite ter essa tranquilidade de rodar o elenco. São Paulo, partindo do ponto de vista do São Paulo, né, que foi o adversário do Flamengo, jogando como visitante. De novo, nessa formação com 3 zagueiros, dessa vez com 2 laterais, né, funcionando como ala, não colocando um ponta pela esquerda como um ala, como fez o Carpini no jogo da Libertadores, até para dar um pouco mais de tranquilidade para o Rames jogar. Não teve o Rames dessa vez, jogou o Luciano ali por dentro, né? O Michel Araújo jogando com ele, o Michel Araújo que tinha jogado como ala, jogou como meio um pouco mais por dentro, e o Caleri na frente. O André acabou entrando no segundo tempo. Uma formação que privilegiou os laterais, mas que sentiu dificuldades porque o Flamengo fechou muito bem os lados do campo. O Flamengo sabia que essa questão de não levar gols deixaria de acontecer quando o nível se elevasse. Aconteceu na Libertadores e já aconteceu 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Mas o time, nesse período em que não levou gols, conseguiu equilibrar o sistema defensivo o suficiente para controlar o jogo, porque o time, quando tem a bola nos pés, consegue ser muito mais eficiente. Perdeu o Everton Cebolinha logo no início, né? Mas aí entrou o Luiz Araújo e acabou abrindo o placar, né? É o banco de reservas do Flamengo fazendo muita diferença e, como você falou, mesmo nos momentos em que o São Paulo teve mais a bola e teve mais pressão, o Flamengo teve sobriedade para controlar o jogo, que é algo que é natural de uma equipe que já está bem azeitada com o técnico Tite desde a temporada passada, diferentemente do São Paulo, né, que vive essa oscilação com o Carpini, mais uma derrota do Carpini. Ele que trouxe aquela frase, né, que estava mais perto da vitória quando se perde. Eu acho que ele está muito mais distante da vitória com o que o São Paulo tem feito nas últimas partidas. Esse grupo já é diferente hoje, se olhar o time dentro de campo, ele é diferente. E agora entrou um cara, meu, que
numa administração que é totalmente diferente. E não é culpa do Dorival. O Dorival, vamos entender como é que chegou o Dorival. O Dorival chegou, pegou o trabalho no meio, salvou... o trabalho do Dorival não tem começo, meio e fim para a gente até avaliar. Mas assim, foi um ano de tentar mudança drástica, intensa, reformulação. Começou lá atrás com o Paulo Souza, né? E veio tal. E aí o Dorival, calma, esquece tudo, devolve. Vocês querem administrar aí dentro, administra. Ele sabia que não podia lutar contra. E foi no limite dos caras e conseguiu 2 títulos. Libertadores foi um deles. Agora é diferente. Sim. Agora houve uma mudança. Você tem outros. Você tem o Cebolinha finalmente jogando, o Pulgar finalmente com... Aí foi o São Paulo, pelo São menos Paulo. Essa ele deixou, hein? Poxa, São Paulo. Mas é o Varela que está jogando. O Varela. Você tem novos jogadores chegando. Então tem um Flamengo um pouco... Parece que é o mesmo Flamengo. Para muitas coisas é o mesmo Flamengo. Mas realmente tem alguém que possa, em função de características internas, nesse momento, explorar algo que o Dorival encontrou uma barreira. O limite. Então tem coisas aí. Mas o Flamengo... Vou dizer que o Flamengo, assim, seria... Eu acho que para o futebol, a gente tem que respeitar o futebol. E não seria correto dizer, como às vezes a gente ouve, que o Flamengo vai perder só para ele mesmo. A gente está ignorando todos os adversários. Não é assim que se faz futebol. Se o Flamengo acreditar nisso, aí as coisas podem ruir. Então, eu entendo que vai caminhar, vai melhorar, mas não é fácil desenvolver times dentro de campos e não fora dele. Você é o tempo todo dentro de campo jogando. E isso demanda um outro ritmo. Demanda tempo. Um outro ritmo. O Flamengo hoje, apesar de algumas coisas que a gente está analisando, a gente já vê que começou a pegar adversários mais complicados, ou mais pesados, Começou já a tomar alguns gols e tal, apesar de algumas coisas da evolução que ainda tem que ter, tirando o Palmeiras, que é um time que está consolidado aí há 3 anos. É o time com um processo mais adiantado, mais avançado? Vamos tirar o Palmeiras. Dos favoritos? De todos. Porque para mim tem 4 favoritos. Tem o Internacional, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Atlético, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras você excluiu, obviamente... Estou tirando porque é um trabalho de 3 anos. Porque assim... Já vai para 4 daqui a pouco. Quando a gente fala da construção da personalidade, da formação da personalidade, é o termo mais adequado, de uma equipe, a única que tem pronta é o Palmeiras. Né? Então, o Flamengo, perto do Atlético, perto do Inter, está à frente. Primeiro porque o Atlético tem o técnico há menos tempo, uma mudança muito radical na forma de jogar. Né? O Milito chegou, não tem um mês. Sim. Né? Então não dá nem para exigir. Até o elenco já está meio que mudando, né? Saindo gente. Não dá nem para exigir. Né? E o Inter, ele é competitivo, ele é forte, mas ele ainda não reflete o jeito que o Kudê gosta do futebol. Daquela coisa da intensidade, marca, perde a bola, pressiona, marca, perde a bola, pressiona, jogo agressivo, um jogo muito de 8-80, ou se defende com muita força, ou agride com muita força, sem bola na frente. O time do Flamengo, em muitos momentos, ele é um time do Tite. O que a gente falou aqui na abertura, olhando que o time foi muito superior ao São Paulo e poderia ter goleado se não fosse a atuação do Rafael ou se tivesse um pouco mais de acerto nas finalizações, é que os times do Tite, quando estão prontos ou próximos disso, não oscilam tanto dentro de campo e quando tem oscilação não é do tamanho do Flamengo, que foi muito superior até tomar o primeiro gol e depois correu algum risco. Sim. Correu algum risco. Então, os times do Tite normalmente não passam por isso. Mas a impressão que eu tenho, que é a mesma do Calçade, acho que do Pedro e do Renato, é que está caminhando para ser isso. Eu acho que essa é a questão. Porque o crescimento de um time não é uma reta linear só à frente. Ele vai dar 3 passos à frente, vai dar 1 para trás, vai dar mais 4 para frente, vai dar 2 para trás, não sei o quê. Há quanto tempo esse Flamengo não tem cara? Até uma hora que vai. Há quanto tempo esse Flamengo não tem cara? Não tem uma cara. Cara, desde o Jesus... Talvez um pouco... O Rogério tinha cara. Não, o Rogério tinha cara. Eu não gostava, mas tinha cara. Sabia a escalação de Acho que o Dorival é parte da oscilação. Então, porque você fala em ideia do Kudê estabelecida. Então, eu compreendo também, porque os times do Tite, ele por natureza, eles têm um poder de concentração muito grande.
Controle. É para oscilar pouco, é para controlar o jogo a todo tempo. E eu entendo que o tanto de tempo que você passou sem ter uma identidade, sem se reconhecer, sem ter isso, eu acho que é natural. A gente vai estar sempre aqui falando que o Flamengo precisa entregar mais, jogar mais, esse jogador pode render mais, a combinação por aqui precisa funcionar melhor, o Pedro não pode perder gols assim, o Arrascaeta não pode, não sei o quê, o De La Cruz tem que funcionar como segundo homem, ou quando tiver que fazer a função do Arrascaeta. Parece que a gente está sempre cobrando muito alto, mas sim. Mas o que acontece hoje, que se toma o 2-2 ali, ia ser um balde de água fria, assim, porque o Flamengo conseguiu fazer minimamente e não vinha conseguindo fazer, mas eu acho que passa por isso também. É um time que há muito tempo não tem essa cara e talvez não vai pegar esse controle para chamar de seu, ainda que já tenha alguns meses de Tite, de uma hora para outra. Foi você que falou agora, né? Vai ter 1, vai ter 2, vai ganhar 3, vai ter 4. E principalmente quem ficou muito tempo sem ter uma cara. E tem uma coisa, Pedro. Se a gente for lembrar do Corinthians, do Tite, quando o Tite chega, as construções, elas não foram feitas nesse prazo de 3 meses, 4 meses que... 2015 já estava lá e caímos... A Libertadores, negócio... É que eu acho que o debate público ele tem menos paciência. Ele quer essa cara de Tite logo, porque é o Tite, que é o Flamengo. Bom, mas será que o Flamengo... E até porque na seleção ele conseguiu... Não, eu concordo com você, estou só falando de passar paciência geral. Eu acho que talvez o único ponto fora da curva de Tite foi na seleção. Acho que chegou e voou. Chegou e... Equador 3-0, depois time mal. E que se não fossem vitórias ali, essa que você citou e aquela da Argentina no Mineirão, também não ia ter paciência. Eu acho que tem um ponto aí muito de... Essa questão do controle, né? O Tite fala muito do jogar sem pensar. Eu não acho que esse Flamengo ainda é um time que está tão automatizado a esse ponto, dos jogadores se conhecerem a esse ponto dentro da estrutura que ele quer. Até porque a gente fala de um elenco, eu acho que esse elenco ele já é diferente dos anteriores. Acho que ele já tem mais gente com mais fome. Eu acho importante também. Porque eu acho esse elenco do Flamengo um pouco bipolar, assim. Um time que às vezes ele quer, e quando ele quer, você vê os caras, às vezes não quer. E assim, querendo ou não, a gente bateu muito em treinadores que passaram, em diretoria, mas eu vi também muita culpa desse elenco nessas oscilações das últimas temporadas. Sim. Eu vi muita gente largando transição no meio, gente podendo pressionar uma bola e não pressionando. Eu de verdade, apesar de... Eu não acho que um time ele vai mal ou vai bem, ele vai mal porque só uma coisa está errada. E eu não acho que quando vai bem, tá tudo certo também. Sim. Mas eu acho que esse elenco e alguns jogadores que às vezes que já não estão mais no clube... tem a ver, sim, com esses momentos de oscilação. E é o que eu falo, quando esses caras compram, eu acho que eles compraram a ideia, acho que isso para mim é importante, porque se o treinador chegar e mandar o papinho em uma semana, os caras não comprar o papinho, meu parceiro... meu amigo, já era. E ainda mais caras desse tamanho, que já fizeram o que fizeram no Flamengo, enfim, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, enfim, Arrascaeta... Não adianta, cara. Pode descer Cristo na terra que não vai convencer. Nesse sentido, eu vejo um Flamengo um pouco mais ativo, mais agressivo. Aí tem as questões físicas, tem a questão de construção. Eu acho que é o melhor elenco da América do Sul, com o melhor treinador brasileiro possível. Tá. Se isso não der certo, aí eu vou começar a questionar muita coisa na minha vida. Eu não sei mais o que vai dar certo. A gente tem que olhar para o elenco e não para o técnico. Ou para a diretoria. O que não deu certo, tá bom. Então vamos pegar esse olhar. Tudo. Sim. O que não deu certo até agora foi o Carpini no São Paulo. Né? E a gente fica na expectativa aqui se o Carpini vai dar a coletiva, se o Carpini vai dormir treinador, se não vai amanhecer treinador. Formação do Plihal segunda-feira no Resenha, repito, o Birner também tem essa informação de bastidores, que o Carpini já não é mais. Galera, é isso. Excelente vitória do Flamengo ontem contra o São Paulo. Ficou até barato esse placar de 2-1. O Flamengo poderia até mesmo ter aplicado uma goleada no São Paulo ontem. Se tivesse aproveitado até melhor as oportunidades que teve no primeiro tempo, o Flamengo foi muito superior. Como foi bem destacado pelo João Guilherme na sua análise, concordo com ele. Até a metade ali do segundo tempo, o Flamengo amassou o São Paulo, só deu o Flamengo da partida. Ali depois das mudanças que o Tite fez, o Flamengo baixou um pouco o ritmo, o São Paulo teve chances, até chegou a diminuir com o Ferreirinha, teve chances até de empatar o jogo. O Flamengo quase acaba se complicando na partida. O Tite tem que abrir o olho, o Flamengo não pode correr esse risco. Está vencendo, ele fazer algumas mudanças ali e aceitar um pouco a pressão dos adversários.
como aconteceu também no jogo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo abriu o placar, mas acabou aceitando a pressão, mesmo o Atlético com um jogador a menos. Teve chance, né, de virar o jogo, acabaram desperdiçando, mas o Flamengo venceu, né? E ontem contra o São Paulo, até a metade ali do segundo tempo, o time era muito superior, estava amassando o São Paulo, poderia ter feito ali 3, 4 gols no São Paulo tranquilamente. Rafael fez boas defesas ali no decorrer da partida, mas foi um excelente resultado. O Flamengo é o líder do Brasileirão, e é importante, né, já começar o brasileiro, né, pontuando muito bem nas primeiras rodadas aí, não desperdiçando pontos. O time que quer ser campeão não pode vacilar, já tem que começar aí, como está começando, né, o Flamengo pontuando muito bem, 2 jogos, 2 vitórias, tem agora uma partida aí difícil contra o Palmeiras lá no Allianz, né, jogo fora de casa, mas o Flamengo chega num bom momento aí para essa partida. O Palmeiras perdeu ontem para o Internacional, então tem tudo para ser um duelo bem interessante, Palmeiras e Flamengo, né? O jogo lá na casa do Palmeiras. O importante é que o Flamengo venceu mais uma ontem, mais 3 pontos, e agora é seguir trabalhando para a sequência aí, e principalmente para esse jogo do final de semana. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, está confiante aí, acreditando no Mengão? Comenta aqui abaixo, aproveita também, já deixa o palpite, né, para esse jogo, Flamengo e Palmeiras, deixa seu palpite nos comentários. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.